programa desta semana, você confere o trabalho de um grupo aqui da UFC que tenta facilitar o aprendizado da matemática. Nós mostramos como é difícil andar pelas calçadas de Fortaleza. E você vai ver ainda uma matéria que discutiu a dependência química na universidade. E ainda revelamos o talento das nossas bandas universitárias. Tudo isso agora no UFC TV. A UFC está presente na vida da nossa gente, presente no desenvolvimento do Ceará através da interiorização da universidade, conectando jovens de todo o estado a um futuro de novas oportunidades, presente na preservação, produção e difusão de nossos valores culturais, presente na vida dos estudantes e também na vida daqueles que alunos e professores ajudam a transformar. Universidade Federal do Ceará, presente na vida da nossa A UFC discutiu essa semana um assunto sério que atinge milhões de pessoas, a dependência química. Ela afeta a vida familiar, social, o trabalho e pode levar à morte. Ela é temida por um número considerável de estudantes e mesmo depois do ensino médio, muita gente continua com um verdadeiro pavor dessa disciplina. O UFC TV mostra agora uma reportagem sobre o ensino da matemática e apresenta uma metodologia criada por pesquisadores da Faculdade de Educação. A matemática nos acompanha na vida escolar desde os primeiros anos. Aos poucos, os pequenos começam a conhecer os conceitos e os usos dessa disciplina. E é na infância que a relação com a matemática se estabelece. Esse foi o caso de Anderson. Ele tem 15 anos e hoje cursa o ensino médio. Desde pequeno, assim, eu já tinha muito interesse por matemática e sempre achei bom, porque em outras relações a matérias, eu sempre senti vontade mesmo de fazer cálculos. É muito, assim, muito legal para mim. Também foi na infância que Anderson começou sua relação com a matemática, e não é lá das melhores. Eu sempre tive dificuldade, desde pequena, da primeira série, eu sempre tive dificuldade com matemática. Toda a vida eu ficava de recuperação matemática, toda a vida. E esse temor não é algo só das novas gerações. O professor Ivan, por exemplo, lembra que na época dele as coisas eram bem difíceis. Não tenha dúvida que realmente, na minha época era mais difícil, porque a coisa era muito formal. Não se trabalhava o concreto, simplesmente se jogava os conceitos e às vezes o aluno não tinha maturidade suficiente para interpretar esses conceitos e entender bem essas regras da matemática. Então ficava muito complicado e criou realmente trauma. O pesquisador Hermínio Borges Neto é matemático há 25 anos e há 10 é professor da Faculdade de Educação da UFC. Um apaixonado pela disciplina, Borges explica que o que causa temor nos estudantes é mesmo a matemática escolar. As pessoas aprendem matemática, com ou sem escola. As pessoas analfabetas, que nunca foram à escola, sabem somar, fazer as operações, calcular porcentagens, descontos que foram feitos, cálculo de juros, proporção, essas coisas, eles fazem sem ir para a escola. O problema é quando vão para a escola, a forma como a matemática é trabalhada faz com que eles criem medo, ojeriza, temor. Por pensar assim, o pesquisador Hermínio Borges idealizou no final da década de 80 a chamada sequência FEDAT. A ideia principal é a seguinte, que o professor reconstrui em sala de aula o trabalho de um matemático. Nada de dar conceitos, fazer demonstrações, enquanto a turma assiste tudo passivamente. É o estudante que tem que tentar, experimentar. Há 4 anos, o professor Paulo Barguil ensina a sequência aos alunos do curso de Pedagogia da UFC. Ele explica que essa metodologia altera algo fundamental em sala de aula, a relação entre professor, conhecimento e estudante. Há uma grande distância entre o professor e o estudante, seja do ponto de vista afetivo, seja do ponto de vista cognitivo. A sequência FEDAT, ela traz o professor para que ele assuma o papel de mediador. O conhecimento científico não é o ponto de partida, mas é o ponto de chegada. O ponto de partida é o conhecimento do estudante. A sequência FEDAT não é um roteiro, mas sugere 4 etapas que podem ser seguidas em sala de aula. Nada de começar dando o conceito. Na primeira etapa, o problema geralmente ligado ao cotidiano deve ser apresentado. Depois, os alunos pensam em hipóteses ou estratégias para resolver a questão. Em seguida, é hora de socializar as sugestões. E só depois vem o momento da prova, quando o conhecimento matemático é formalizado.
O método também pode ser utilizado no ensino de outras disciplinas. É o que os pesquisadores do Laboratório de Pesquisa Multimeios da UFC estão fazendo. Eles produzem aulas para o Portal do Professor, uma iniciativa do Ministério da Educação. Desde 2009, eles utilizam a sequência FEDAT para desenvolver aulas de educação infantil, ambiental e de matemática para o ensino médio, que ficam disponíveis para professores de todo o país. A gente escolheu porque, no caso, a sequência FEDAT ela trabalha muito com problematização, né? A gente não dá soluções, na verdade a gente aponta, né? Aponta mais questionamentos, né? É todo um passo a passo de fazer com que o aluno pense sobre aquele conhecimento que ele está adquirindo. Para quem ainda é estudante, como os alunos de pedagogia da UFC, a sequência FEDAT é uma nova alternativa de metodologia para tornar o ensino mais eficaz e a sala de aula mais prazerosa. A pedagogia hoje, se a gente não tiver esse papel de um professor mediador, a nossa aula não vai fluir. A gente vai ficar só falando e o nosso aluno não vai digamos assim, aprender a interagir conosco. Para quem já está em sala de aula, como o professor Ivan, que conhecemos no início da matéria, é um sinal de que as coisas já estão melhorando. Os alunos hoje têm professores mais conscientizados em relação a isso, porque também foram vítimas dessa situação. E essa mudança de paradigma, ela é muito complicada, porque se você não se sensibilizar, você vai repassar como você aprendeu.